Estava para concluir uma atualização sobre miras especiais e miras eletrônicas com o objetivo de demonstrar a real necessidade de seu emprego, mas, como me envolvi em um acidente, infelizmente tive de interromper esse trabalho. Caso você desconheça a importância destes acessórios, entenda que utilizar uma arma em horário noturno sem o suporte de uma mira apropriada é o mesmo que tentar dirigir à noite numa estrada em um veículo sem faróis. No veículo você não terá condições de saber sua direção e com uma arma será ainda pior. Nessa avaliação, faço uma breve menção a este equipamento de aeronaves chamado Head-Up Display, que tem a função de apresentar ao piloto parâmetros de voo e que nas aeronaves militares trazem ainda o enquadramento de mira das armas. E atualmente este equipamento está inserido no capacete do piloto, o que torna mais eficiente a ação de todo o conjunto. E o que isso tem a ver com miras eletrônicas de armas? Neste período em que fiquei imobilizado, procurei avançar na montagem deste componente, que tem o mesmo propósito, trazer aos olhos do atirador o enquadramento das miras, utilizando para isto um conjunto eletrônico de captação e transmissão de imagens e do outro lado um óculos de vídeo com receptor. Veja neste exemplo de simulação em veículo onde aponto a arma para o lado do passageiro e devido à atividade hostil naquela direção. Mas, sem deixar de olhar para frente, me é possível uma visão da direção em que a arma está apontada, e mesmo virando o rosto para outro lado, o enquadramento das miras permanecerá diante de meus olhos. Uma situação também de progressão e adentramento, com processo de varredura através da tomada de ângulo, haverá exposição do crânio, sem a qual não seria possível obter uma visão do perímetro. Utilizando o equipamento, é possível se manter completamente abrigado atrás da parede, e mesmo assim, obtendo ampla visão do local, sem expor ao fogo inimigo nenhuma parte vital de seu corpo. Se entender que todas essas informações lhe foram de grande utilidade e que realmente vale o tempo que se dedicou para assistir este material, peço que deixe aqui o seu like, pois assim farei um passo a passo da montagem deste equipamento, locais onde adquirir os componentes necessários e outras informações relevantes. Bom lembrar que a produção e comercialização de acessórios para armas é de uso controlado, principalmente os eletrônicos, estando todos sujeitos à homologação por parte dos órgãos competentes. Então, para saber um pouco mais sobre miras eletrônicas, acompanhe a primeira parte de nosso trabalho, que entenderá sua real importância. Uma pequena ressalva: logo no início me refiro a proprietários e moradores da zona rural. Isto porque trabalho com propriedades rurais, mas na verdade o tema também é importantíssimo para qualquer pessoa que, devido à profissão ou local onde reside, tem no seu dia a dia o risco real de confronto e a necessidade de emprego de arma de fogo, principalmente na calada da noite. Olá, decidi produzir este material devido à grande preocupação por ter encontrado produtores rurais que possuem armas em suas propriedades, mas com alguma desinformação em como se defender utilizando armas de fogo, dentro da realidade da violência a qual estão sujeitos. Veja bem, estando há anos acompanhando o fenômeno violência contra proprietários rurais, digo com plena convicção que não apenas o tipo de arma, mas principalmente a forma com a qual será empregada que irá determinar sua eficiência. Escolher um tipo específico de armamento e se preparar considerando somente a luz do dia pode estar bastante fora de questão. A exemplo das quadrilhas que explodem caixas eletrônicos, as que atacam propriedades rurais também o fazem preferencialmente na escuridão da noite. Então, quando digo que sua preparação pode estar fora de propósito,
Um dos pontos que me refiro é a impossibilidade de realizar um uso eficiente, como poderá verificar no exemplo que demonstro a seguir, onde em uma propriedade rural utilizei esta tábua como alvo. Posicionei uma pistola semiautomática a cerca de 20 metros de distância, estando ela com massa e alça de mira devidamente enquadradas com o alvo ao fundo. Sabemos que um tiro, para ser preciso, é obtido somente quando mantemos este enquadramento até o exato momento de acionar a tecla do gatilho, permitindo que o projetil atinja o alvo escolhido. Porém, ao anoitecer, o máximo que se consegue enxergar é uma leve silhueta das miras e também da arma, e que neste caso só foi possível devido ao fato de estar com uma lanterna ligada. Mas, assim que apago a lanterna, tanto as miras quanto a arma desaparecem na escuridão. E é possível imaginar qual é o resultado de disparos executado nessas condições. Existem equipamentos destinados a compensar essa limitação da visão humana, e a importância de seu emprego é reconhecido por quem atua em tropas especiais. Para se ter uma ideia, após a Guerra do Golfo, militares que serviram naquele conflito mencionaram que um dos inconvenientes era a indisponibilidade de equipamentos de visão noturna para todo o efetivo da tropa. No Brasil, equipamentos como lunetas de infravermelho e de visão térmica e miras laser ainda são de uso proibido no meio civil. Mas, recentemente, foi expedida a Portaria 118 do Comando Logístico do Exército, liberando para uso algumas miras eletrônicas, entre elas as miras holográficas, também conhecidas como Red Dot. Temos aqui os mais comuns sistemas de miras eletrônicas. A mira laser, que possui grande vantagem sobre as demais devido à facilidade de seu enquadramento com o alvo, permitindo que o atirador se concentre no ambiente ao seu redor, enquanto executa o disparo. Mas, além de não ter seu uso permitido, traz como grande desvantagem o fato de denunciar a exata localização de quem a utiliza, isto por emitir um brilhante feixe de luz laser, principalmente se empregado à noite e em zona rural. Este efeito pode ser eliminado quando se utiliza as miras holográficas, muito conhecidas como Red Dot. São também dotadas de iluminadores laser, porém de menor intensidade, que projetam um ponto em sua tela transparente, possibilitando o enquadramento do alvo sem que este feixe de luz transponha a lente do equipamento, permitindo que o atirador mantenha-se completamente oculto. Com certeza você já deve ter visto este princípio de mira por projeção quando assistiu filmes de guerra com aviões em combate aéreo. Mas ambos os modelos de mira aqui apresentados têm a desvantagem de serem eletrônicos e, como tal, estão sujeitos a falhas de funcionamento em alguns de seus componentes, existindo ainda a preocupação com a bateria, pois, ao contrário dos aparelhos de celular, elas não possuem um monitor para informar o nível de bateria, principalmente se está prestes a acabar no exato momento em que necessitar utilizar a arma para um disparo. Outro recurso para locais com pouca iluminação são as miras óticas. Construídas em fibra ótica, muitas são no mesmo formato do aparelho de pontaria tradicional das armas. É um elemento que necessita absorver pouquíssima luz para que realce em ambiente escuro. Embora não proporcione a mesma visibilidade das miras eletrônicas, por outro lado, retira do usuário qualquer preocupação com eventuais falhas técnicas, como as que já mencionei anteriormente. Tentarei demonstrar na prática como tudo realmente acontece, através de um exercício de tiro noturno, simulando uma situação de roubo à mão armada, mas não em estande de tiro, e sim no cenário real desta mesma propriedade, retratando a partir do momento em que o proprietário ou seu encarregado sai para o lado de fora da casa a fim de desligar um maquinário. Momento em que se depara com uma quadrilha
já efetuando disparos em sua direção, obrigando assim a iniciar uma ação de defesa para que consiga sair daquela situação. Por ser em completa escuridão, utilizarei nesta atividade, além de uma filmadora comum, uma com visão noturna e outra de visão térmica, tudo para que possamos ter um melhor acompanhamento de toda a ação. A arma será uma pistola no calibre 380, com seu aparelho de pontaria convencional substituído por um Red Dot do modelo Flip. Embora existam outras de maior precisão, mas utilizo esta por ser uma das mais compactas entre todos os modelos de miras holográficas. Considerando a remota, mas real possibilidade de pane, pelos motivos que já mencionei, além dessa mira holográfica, acrescentei nessa arma outros dois sistemas, uma mira ótica e uma mira laser, que neste caso terá apenas a função de colimador, ou seja, conferir o alinhamento das outras miras. Todos os três componentes foram instalados de forma a atender os seguintes critérios, que são o de não interferir no uso da arma em coldre e não causar desconforto ao portar a arma da cintura. E, como empregos de armas sempre ocorrerão em situações de estresse elevado, um outro critério importante durante a instalação foi fazer com que a transição entre uma mira e outra ocorresse de maneira simples e objetiva. E com apenas um giro na empunhadura, passamos da mira holográfica para a mira ótica. Quanto ao laser colimador, este encontra-se instalado na placa da coronha. É ativado por uma chave interna, sendo acionado pela tecla do gatilho no espaço de deslocamento conhecido como descanso do gatilho. Este laser deverá estar sempre alinhado com o cano, pois será a partir de seus parâmetros que as outras miras serão ajustadas, garantindo assim um disparo sempre preciso. Certamente poderá perguntar por que não utilizar um bom revólver ao invés de uma pistola. Eu, particularmente, sou fã de revólver, mas quando a questão é poder de fogo, quem está disposto a trocar 15 por meia dúzia? De volta às atividades, no exercício que faremos neste local será com o emprego de acessórios específicos e não específicos para armas de fogo e executados em distância superior ao geralmente utilizado para o tipo de armamento. No final, pretendo demonstrar, além da eficiência de miras eletrônicas, que uma segurança, para que seja eficiente, não deve ser obtida apenas com o emprego de armas, já que elas são apenas mais uma peça de todo um sistema de segurança, que tem por objetivo resguardar a integridade de sua família e de seu patrimônio. Em breve, estaremos apresentando a conclusão deste trabalho. Fiquem todos com a paz do Senhor.